Eu acredito que os empreendedores, principalmente quando está começando o negócio, coloca os objetivos, foca muito no resultado. Porém, esquecem dos imprevistos. E às vezes, aquela velha história, um pequeno furo no barco pode afundar o barco inteiro. Então qual que é a ideia? É a gente não negligenciar uma parte que pode comprometer 100% do projeto. No outro dia, cedo, eu falei pra Marcelo, cara, eu tô fazendo tudo errado. Eu preciso conversar com o cara que me ofereceu o Projeção Financeira pra entender, porque eu tô sendo egoísta. Não comigo, eu tô sendo egoísta com quem mais eu amo, que é a minha família. Onde ela falava, se você tá sangrando sua empresa pra manter um estilo de vida que não é seu, você tá empreendendo errado. Ah, Clara, mas se eu vendi muito, eu não vou poder retirar? Esse é um segundo passo. Mas o primeiro é entender seu custo de vida. Quais seus custos fixos, quais seus custos variáveis e quanto você tá retirando da empresa todo mês. Tem um especialista, ele comentou, falou, ó, não há interesse em acabar com os pobres. Porque quanto mais crédito eu der, mais ele vai movimentar o mercado. Então, o incentivo que tem no Brasil não é de educação financeira, e é de consumo. Bem-vindos ao nosso podcast Conexões de Sucesso, onde mentes se encontram e resultados acontecem. Eu sou o host desse podcast, meu nome é Adriano Souza e hoje eu vou fazer esse podcast sem a minha querida host Marcela Zanardo. Mas, Marcela, estou aqui para te representar. E para começar o podcast de hoje, eu vou falar então sobre o nosso tema. O nosso tema de hoje é Não Dependa da Sorte, Planejamento Financeiro Estratégico para Empreendedores. Esse tema é um tema essencial para você que quer começar a empreender. Muitas vezes, você começa a empreender e não sabe para onde está indo. Então, o tema é esse. Agora, a conexão do dia é: planejar é amar o seu bolso, planejar é amar o seu sonho o bastante para não deixá-lo à mercê do acaso. Aí a Marcela falaria, é isso, Dri? Aí eu falaria assim, claro, Marcela. Até porque empreender sem planejar é como construir uma casa sem fundamentos. Você pode até construir as paredes, mas quando vem o primeiro vento, derruba tudo. Depois de tudo isso, eu quero apresentar aqui os nossos convidados, até porque esse aqui é um dos episódios mais esperados, porque nós vamos falar sobre dinheiro, finanças e seguro. Então eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. A primeira convidada, ela que é muito determinada, tanto que deixou uma carreira sólida em uma empresa multinacional para empreender e ajudar outras pessoas a ter mais tranquilidade com a sua vida financeira através de planejamentos financeiros. Então, conosco, seja bem-vinda, Clara. Olá, pessoal. Obrigada, Adri, pelo convite. Amar também. Estou muito feliz de estar aqui. Animada para a gente falar de coisa boa, de dinheiro. Muito bom, muito bom. E o nosso próximo convidado, ele que é muito comprometido e não mede esforços para ajudar os seus clientes a fazer o melhor para a sua família através de proteção familiar. Conosco, Matheus Altarujo. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Adriano. Prazer estar aqui com vocês, com a Clara, Marcela. Em memória, não, né? Mas Marcela também, obrigado tá num evento aqui, mas seja muito bem-vinda, né? Muito obrigado. Pessoal, eu quero começar aqui, vou começar com aquela pergunta que todo mundo gosta de falar. Então, conta um pouco para nós da sua história, Clara. Como é que você entrou nesse mercado? Muito bom, obrigada pelo espaço. Vamos lá. Eu já trabalho com planejamento financeiro há 9 anos. E há mais ou menos 3 anos eu estava ali no momento logo depois do Lince, né? Que a gente tem a vida revirada, a gente começa a rever ali os objetivos de vida. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que me traga propósito. E aí eu decidi juntar alguns amigos para falar sobre finanças. Olha aí. 12 loucos toparam. E desses 12 viraram 24, que viraram 4 turmas do meu projeto. E aí os amigos falaram, poxa, você não quer me ajudar individualmente? E eu falei, não, isso é uma profissão. E aí comecei a atender alguns clientes, ajudar pessoas a realizarem sonhos através do planejamento. E estamos aí, 3 anos depois, 60 clientes atendidos. Que legal. E recentemente, como você comentou, fiz minha transição de carreira e hoje eu sou planejadora financeira totalmente independente. Olha, parabéns, claro, parabéns. Porque você ajudou a gente também nesse processo, né?
E eu acredito que a gente está aí no meio desses 60 e foi muito bom, pessoal. Então, se você também, assim como eu, sabe fazer dinheiro e na hora de gastar tem mais facilidade ainda, procura a Clara, que isso vai ser muito bom. Agora, Matheus, conta para nós, como é que foi que você começou? Minha trajetória, eu vim da agronomia, então bem Olha. diferente da parte de proteção financeira, seguro de vida, mas em 2014 eu passei por um processo de inventário na minha família e isso daí me chamou muita atenção do custo. O custo de inventário, eu não tinha ideia. E, em paralelo, eu investia, não com uma planejadora financeira como a Clara, mas eu tinha meus investimentos. E, para mim, seguro de vida era para quem tem dependentes financeiros, quando a gente passar dessa para uma melhor, para deixar isso para alguém. E quando me apresentaram o seguro personalizado, eu descobri nisso uma ferramenta muito boa para proteger os meus investimentos. Olha aí. Porque eu tinha os investimentos, mas se acontecesse qualquer imprevisto, teria que gastar dos investimentos. Sim. Não tinha para onde correr. E aí eu comecei a entender mais, e nessa de entender mais, eu fui passando por umas etapas de processo seletivo, até que quando eu me decidi realmente migrar para esse mercado, eu me credenciei. Hoje eu sou devidamente credenciado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, a maior autarquia brasileira. Legal. E com isso eu consegui ajudar também amigos, familiares a entender mais. Eu sempre gosto de falar que o meu trabalho eu não me defino como vendas, mas sim de conscientização da importância de uma proteção financeira, de uma blindagem patrimonial. Perfeito. E é legal porque tem coisas que a gente só descobre com o tempo, né? Ninguém explica pra gente, né? Então, poxa, você tem que descobrir que para você fazer uma transição, você tem que gastar tudo que você investiu. E se existe um caminho melhor, né? Por que a gente não recebe essa informação? Por algum motivo, ela fica parada. Agora, Clara, nós vamos falar aqui sobre empreendedorismo, né? Nós estamos falando de transição de carreira, sair de um mercado e ir para o outro, as surpresas que acontecem. Do que vocês estão enxergando no mercado, qual que é o principal erro que os empreendedores cometem quando a gente está falando sobre finanças? Quem começa? Vamos lá. Quer começar? Eu Com começo. vontade. Acredito que o principal erro seria... Vou fugir um pouco aí do óbvio do planejamento e entrar um pouco mais em detalhe. Não se entender como empreendedor. Achar que você e a sua empresa são a mesma coisa. E aí não separa o clássico PF do PJ, e aí mistura tudo. E aí com o dinheiro que recebeu do cliente já paga a conta de casa e faz aquela loucura, aquela salada de fruta doida. E um ponto até que vocês estavam comentando, né, é não se proteger financeiramente. Teve uma pessoa que me perguntou recentemente, nossa, mas eu achei que seguro era para quem tinha dinheiro. Eu falei, nossa, pelo contrário, quem tem menos dinheiro é quem mais precisa de um seguro, porque foi uma das primeiras coisas que eu fiz antes de fazer minha transição de carreira. A gente estava até conversando agora há pouco, foi ter um seguro, porque o empreendedor, ele vai ficar doente, ele vai precisar ficar internado e não dá para dar atestado para si mesmo, né? Então, ter ali essa proteção, além da reserva financeira, ter a proteção do seguro, eu diria que são os dois pontos principais, separar PF, PJ e se organizar financeiramente. Que legal. Ó. Se você está gostando desse podcast, então já dá o CCC. Curte, comente, compartilha. Clica ali no sininho para receber notificações e compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga que você sabe que gosta de gastar bastante e que também é empreendedor. Que tem facilidade em ganhar, só que em alguns momentos passa por alguns perrengues, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Matheus, e aí? O que você entende também que na parte do planejamento financeiro o empreendedor dá uma deslizada? Legal. Complementando o que a Clara falou, eu acredito que os empreendedores, principalmente quando está começando o negócio ou começando o ano, coloca os objetivos, foca muito no resultado, o que é muito bom. Porém, esquecem dos imprevistos. E às vezes, aquela velha história, um pequeno furo no barco pode afundar o barco inteiro. Então, qual que é a ideia? É a gente não negligenciar uma parte que pode comprometer 100% do projeto. Então, o que eu até falo, né, de principais problemas... Principal problema, não. Mas é que ao invés de só olhar o objetivo, também olhar o percurso. Para conseguir alcançar realmente o objetivo com sucesso. Olhar o futuro e chegar nele
com os imprevistos aí calculados, por assim dizer. Legal. Preparar para o pior esperando o melhor, né? Exatamente. É o que eu falava muito no nosso processo de consultoria. O meu trabalho é ser pessimista mesmo. Eu quero muito que você prospere, mas eu tenho que pensar no lado ali das intercorrências que podem acontecer. E a gente nem está falando de intercorrência, não, mas está falando que eu vou morrer. Não, coisa simples. Seu filho ficar doente, você fechar a agenda por uma semana. Agora, olha que interessante. Existe sazonalidade em todos os mercados. É fato. O empreendedorismo, ou o empreendedor, por natureza, ele já é otimista. E me parece que, por natureza também, o economista é pessimista. É isso mesmo. Por que existe essa dificuldade? Eu lembro que no processo, assim, não, cara, é isso aqui. Não, não vai acontecer isso. Eu falei, cara, mas não, vai ser isso. Então, existe esse excesso de otimismo, né, do empreendedorismo, não vai dar certo. Então, e também existe ali a cautela do planejador financeiro, né? E como que vocês lidam quando vocês encontram uma pessoa super otimista, fala, não, vai dar tudo certo, e você fala, caramba, talvez não. Como que você ajuda esse pessoal? Eu lembro sempre da minha primeira consulta com a nutricionista. Que na minha primeira consulta eu falava, até ontem eu comia chocolate todos os dias, a partir de hoje eu não vou mais. E é uma mera mentira, né? Porque se tirar meu chocolate depois do almoço, a Terceira Guerra Mundial está declarada. Então, nas ciências comportamentais, a gente chama, né, do viés otimista. O ser humano, por natureza, é otimista. E a vantagem de ter alguém de fora é porque eu tô vendo uma situação onde eu não tô ali inserida no meio. Então, não é nem que, puxando sardinha para o nosso lado, não é que a gente é pessimista, mas o nosso olhar ele tá muito mais treinado para ver as possibilidades que você não tá olhando. O nutricionista vai olhar para minha cara e vai falar, não dá, a gente tem que considerar o chocolate aí no seu plano alimentar. A mesma coisa o meu trabalho. Eu lembro que era muito engraçado. A gente vai fazer, vai acontecer. Eu falo, mas e se? No meu e se, todo mundo, poxa, Clara. Mas acho que é balancear, né? É ter aquele viés otimista, que é muito bom para motivar as vendas, tem que ter, para ter meta, enfim. E ter a parte ali da precaução, né? Você protegendo o teu patrimônio, digamos assim. Você acha isso, Mar? Com certeza. Eu acredito que o nosso trabalho é ajudar os empreendedores, as pessoas em geral, a atingir o objetivo. E não colocar uma pedra no caminho ou ser uma âncora para ir mais devagar. Pelo contrário. A ideia é a gente ter mais foco, mais objetivo com clareza, que é uma das coisas que a gente tem no treinamento também, para atingir o objetivo. E se acontecer alguma coisa, vai 100%, vai embora? Não, calma aí. Você já está protegido. Sim. O que eu falo muito no seguro de vida, eu faço uma analogia com uma árvore. Imagina que a gente tem uma árvore que dá frutos. E aí a gente pega e pode proteger. A gente protege os frutos, mas não protege a árvore. Fazendo uma analogia com a gente, poxa, a gente que trabalha, a gente que compra carro, compra casa, compra celular, só que na hora de fazer seguro, a gente assegura nossos frutos e não segura a gente. Mas se a gente parar de trabalhar, a gente vai vender carro, vai vender casa, vai vender celular para bancar a gente. Perfeito. Então, a ideia, como eu falei no início, é a gente conscientizar da importância da gente estar respaldado. Da árvore estar respaldada para continuar dando os frutos. Então, legal. A ideia é ajudar mesmo. Muito bom, porque eu lembro quando algumas pessoas me procuraram, né, e falaram assim, não, Adriano, você precisa, cara, você precisa ter uma proteção financeira. Cara, e proteção financeira? Eu preciso vender, cara. E olha que interessante, né? Porque eu não tenho ninguém na minha família que fez isso. Então, eu carregava uma verdade. Qual que era a verdade? Era aquela ali, que eu não preciso daquilo. Na pandemia, eu passei por uma situação complicada, porque eu peguei o Covid antes da vacina, fiquei com mais de 60% do pulmão comprometido, e uma noite me deu falta de ar. Eu acordei, a minha saturação estava baixíssima, e eu faço hipnose, e aí naquela noite eu parei, controlei minha respiração. No outro dia, cedo, eu falei para Marcelo, cara, eu tô fazendo tudo errado. Eu preciso conversar com o cara que me ofereceu o proteção financeira para entender, porque eu tô sendo egoísta. Não comigo, eu tô sendo egoísta com quem mais eu amo, que é a minha família.
Só que até então, eu não tinha esse pensamento. E eu não sabia o que era proteção financeira. E talvez as pessoas que estão vendo a gente agora, talvez nem saibam. Porque a gente está falando aqui em alguns temas técnicos. Me explica aí, o que é proteção financeira? Interessante, Dri. Aqui eu até anotei a minha colinha. 17% apenas da população brasileira tem seguro de vida. Caramba. Isso não é o personalizado, contando banco, contando empresarial. Ou seja, E tem alguns seguros que nem baixíssimo. Nem funciona também, né? Não vamos entrar nesse detalhe. Poucas pessoas têm a oportunidade de conversar com alguém que é especialista em seguro. A grande maioria é pela empresa, ou quem conhece é por conta de gerente do banco, que tem que fazer o trabalho dele, tem que apresentar, mas ele não é especialista em seguro. Uhum. Então, a probabilidade de alguém sentar na frente de alguém que só fala de seguro é muito baixa. Por isso que eu disse desde o começo, meu trabalho é de conscientização. Sim. E um outro dado interessante é que 86% das indenizações pagas de seguro são seguros em vida e não a questão de morte. Olha isso. Então, a gente fala em seguro de vida, mas eu já prefiro chamar de seguro de morte e seguro de vida, para deixar bem claro. Seguro de vida O que é usa em vida. diferente, né? O que é diferente. Bem diferente. Perfeito. E o que eu fiz foi exatamente pensando no que a gente não quer pensar, né? Porque eu tenho um viés otimista. E aí, a pergunta era, pô, mas você vive na estrada. E se você bater o carro? Eu falei, não, cara, não vai acontecer. É um auto-engano, né? Porque eu sei que existia aquele risco. Eu já perdi amigos na estrada, viajando, para ganhar a vida. E aí eu parei e falei, cara, mas eu não posso ser egoísta assim, com a minha família. Só que o dia que a pessoa me apresentou, falou, peraí, ó, ele não foi pelo lado da dor, a gente construiu um outro caminho ali para ele, dentro do processo de comunicação, né? Ele conseguiu chegar onde eu gostaria e me apresentou. Só que muitas vezes as pessoas não têm ideia do que pode ser, né? Qual o risco, né? Então, o que pode acontecer com uma pessoa que empreende, muitas vezes não tem seguro de vida, né? Aonde essa pessoa pode chegar? É um pensamento bacana, fazendo até analogia com as pessoas que viajam. Poxa, imagina que você vai viajar e lembra que seu carro está sem step. Você vai procurar um lugar para comprar um step. Sim. Você vai usar? Provavelmente não. Lógico, depende das estradas Sim, que você vai andar. Sim. Mas você não ficaria mais tranquilo sabendo que tem um step no seu carro? A ideia do seguro Legal, é essa. É legal. você saber que está lá. Precisou? Que legal. E principalmente para o empreendedor, né? Que eu penso muito nessa questão de a gente trabalha para... Nós somos os nossos próprios geradores de renda. No treinamento, eu lembro que você falava muito da gente ter um time bem treinado para, na nossa falta ali, o time seguir o planejamento, seguir a meta. Perfeito. Mas o time não consegue andar sozinho, né? Isso. E você ter um planejamento de vida mesmo... envolve você proteger a sua não geração de renda, né? Porque a gente estava até falando disso. Um dos pontos principais que me preocupavam, e acho que vale para cada empreendedor que está assistindo, ter seu ponto de preocupação principal, o seu, foi a questão de deixar seus filhos, enfim. O meu, por exemplo, foi... E se eu tiver que ficar internada por, sei lá, uma pedra no rim, uma coisa corriqueira? Eu sou planejadora financeira, o meu trabalho vem da minha hora. Se eu tiver que ficar parado um mês, de onde vai vir a minha renda? E foi essa preocupação que eu trouxe para o meu corretor de seguros. Acho que é muito isso que a gente tem que levar, né? Qual a sua principal preocupação? E aí, o corretor, e aí eu gosto sempre de levantar essa bandeira, fale com uma pessoa, de preferência, que não tenha nenhuma conexão com o banco, porque a pessoa do banco é, como o Matheus falou, né? Ela está ali para vender a meta dele. Então, você encontrar um profissional credenciado pela SUSEP, que é o órgão regulador dos corretores de seguro, e trazer suas preocupações, ele vai conseguir te orientar e vai conseguir mostrar o que atende, né? E também ficar atento a quanto isso vai te custar. E aí, para isso, você precisa saber quanto é seu custo de vida. Eu acabei de falar para uma cliente, olha, a gente precisa cuidar do seu seguro, mas vamos ter cuidado com o seu planejamento financeiro. Então, os dois andam muito lado a lado, né, Marco? Perfeito. A gente estava conversando lá na frente. A gente não pode pagar um seguro com dor no coração. Exato. É igual seguro de carro, seguro de casa, a gente paga sabendo que é um respaldo caso a gente precise estar lá. E não com um negócio de falar, poxa, mas eu tô deixando de fazer alguma coisa por conta disso. Exatamente. Por isso que a importância de estar dentro do planejamento financeiro
para você saber, ó, até aqui eu posso ir. A partir daqui, ainda não é o momento. Exatamente. Perfeito. É tipo a franquia do seguro do carro, né? Meu marido, ele atravessa o oceano com um sorrisal na mão e não derrete. E aí, quando a gente foi fechar o seguro do carro, ele falou, não, uma franquia de 50 mil suporta. Eu falei, meu, eu sou desastrada. Se eu bater em qualquer carro, é mais de 50 mil. Não faz sentido. E o de vida é a mesma coisa, né? Se eu ficar afastada, esse seguro, ele vai cobrir a minha renda hoje? Vai cobrir os meus custos? É sempre bom ficar importante nesse ponto. E aí também... E balanceando, né? Perfeito. Hoje a gente não tem só aquele produto de prateleira. Que fala, eu quero isso e isso. Não, poxa, conversa com alguém, entende e faz um seguro personalizado. E o mercado financeiro é um mercado bem interessante, né? Porque se o pessoal tá ouvindo a gente aqui, talvez você tá pensando assim, nossa, mas eu preciso ter muito dinheiro para poder fazer um planejamento. Porque a gente não tem uma cultura de educação financeira, né? Não é ensinado na escola. Eu lembro que uma vez o Lucas, com 7 anos de idade, ele chegou para mim e falou, pai, eu quero um ukulele. Eu falei, pô, legal, né? Pô, tá interessado, né, em música, cultura. Eu falei, pô, legal. Vamos lá conhecer o ukulele. Aí fomos lá. E aí, naquele dia, ele começou a querer fazer birra. E a pior coisa do mundo é filho fazendo birra. Cara, eu odeio. E aí todo mundo falava assim, cuidado. Porque se você fala, o seu filho vai fazer. Eu falei, não vai. E aí ele começou a querer fazer. Eu peguei, olhei no olho dele e falei, Lucas, vamos em casa, a gente conversa. Aí ele pegou, entrou no carro, a gente chegou em casa, ele falou, mas eu quero o ukulele agora. Eu falei, vamos entender. Por que você quer agora? Não é seu aniversário, não é Natal, não é Dia das Crianças, não tem um motivo para eu poder te dar isso agora. Poderia ter dado? Sim. Ah, Adriano, mas você é mau. Eu falei, não. Isso é uma questão de educação. Eu sou o pai dele. Eu preciso educar ele a entender como que as coisas funcionam. E talvez você já tenha escutado falar de um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E aí, naquele momento eu lembrei desse livro e falei, não, vou ensinar o meu filho a entender qual que é a diferença entre ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Ele já ganhava dinheiro, porque ele ganhava mesada. E aí eu mostrei para ele, falei, ó, você já ganha dinheiro, você ganha aqui, ó, R$10. Então, o ukulele na época custava R$180, eu não lembro, acho que mais ou menos isso. Falei, ó, então, daqui 18 meses você pode comprar. Você tem dinheiro guardado? Né? Eu tenho 37. Falei, então, daqui 15 você compra. Não, mas demora. Falei, beleza. O que eu posso fazer? Se você quiser, eu posso fazer um empréstimo para você, um patrocínio, empréstimo, você me paga, você fica 15 meses sem ganhar a mesada. Ah, mas aí não é justo. Eu falei, é justo, porque é assim que é a vida. Quando você ganha as coisas, é assim que acontece. Agora, você tem uma outra opção, que é você fazer dinheiro. Ah, mas como que eu posso fazer dinheiro? Eu falei, você pode empreender. Você pega alguma coisa, transforma em outra e vende. Ah, mas o quê? Eu falei, não sei, pensa, vamos pensar. E aí, ele ganhou, na época do meu cunhado, meu concunhado, uma pimenta chamada pimenta do boteco. E ele gostava, porque era uma pimenta bem fraquinha, assim, temperada. E ele falou, pai, então, e se eu fizer uma pimenta do boteco? Eu falei, ó, a do boteco você não pode fazer, mas você pode fazer um molho de pimenta. E aí nasceu uma empresa ali. Qual que era a ideia? Primeiro, era ele entender como é que funcionava o dinheiro. Segundo, era ela interagir com outras pessoas, porque ele ia precisar vender para aquilo. Cara, e foi uma lição muito legal. Durante, acho que quase 3 anos, o Lucas empreendeu com esse negócio. Hoje ele tem dinheiro guardado, muito mais dinheiro que alguns empresários que eu conheço, e ele tem apenas 11 anos. Ele comprou o álbum da Copa inteiro com o dinheiro dele, comprou coisas pro cachorro, com coisas do Santos Futebol Clube, para ele, na loja oficial, com o dinheiro dele. Isso tudo por quê? Porque ele tinha liberdade. E o ukulele, comprou? O ukulele, ele comprou também o ukulele. E o detalhe, ele comprou esse ukulele em um final de semana. Olha só. Nesse final de semana, a gente trabalhou, isso era uma sexta-tarde, então a gente foi no mercado, fez a compra. Ele já começou empreendendo devendo, né? Porque ele tinha R$37, a compra deu R$88. Ou seja, ele já ficou devendo R$51 para mim. Falei, ó, então, parabéns, você já começou a empreender. Já começou devendo. Então, quando você vender tudo, você me paga. E naquele final de semana, ele vendeu mais de R$250. Num final de semana. Que legal. E aí eu mostrei para ele. Falei, ó, um final de semana você se dedicando, você trabalhando, e ele não... Nós perdemos. Nós investimos aquele final de semana da nossa vida para aquilo. Então, eu falei, ó, você abriu mão do seu final de semana para adiantar na sua vida quase 1 ano e meio. Isso é empreender.
E ele gostou da brincadeira. Porque quando a gente entende como que faz dinheiro, fica mais fácil, né? Agora, talvez vocês devem encontrar pessoas que falam assim: eu não vou proteger o que eu não tenho. Não dá para economizar porque eu ganho pouco. Como que vocês lidam com essa situação? Já escutaram isso, não? Já, bastante. Eu vejo muito como prioridades. Acho que tem um limite ali muito interessante que se você... vou usar a clássica aqui, né? A pessoa paga ali uma taxa para o banco só por anuidade para pagar a taxinha ali do banco. Eu costumo fazer muito essa comparação quando alguém vem procurar a consultoria financeira. Eu falo, olha, você pagou sua consultoria financeira com a sua taxa do banco. E o seu retorno é muito maior, que você vai levar isso para a vida. Então, acho que quando a gente pensa em... eu não vou contratar uma consultoria financeira porque eu não tenho dinheiro. Mas você mesmo disse, para empreender, muitas vezes você precisa se endividar. No mundo real, é óbvio, eu como planejadora gostaria de, né, que todo mundo fizesse o que eu fiz. Planeja ali a transição de carreira, tem um caixa, mas a gente sabe que 90% dos brasileiros não tem essa possibilidade. Isso é a literatura, né? O que está na literatura. Exatamente. E assim, contextos e contextos, né? Eu tinha uma carreira estável, uma multinacional, já estava muito bem estabilizada, e eu tinha essa possibilidade. É muito diferente da minha mãe, que começou a vender bolo na rua porque a gente precisava jantar. Perfeito. Então, minha mãe começou devendo também. E ali, ela dever para ela comprar um insumo para o negócio dela é a mesma coisa de você investir numa consultoria financeira, porque você está investindo em um processo que vai te ajudar a quando você tiver mais dinheiro. Tem muita gente que acha que se você ganha mais, todos os seus problemas estão solucionados, né? Lê do engano. Lê do engano. Muitos clientes meus ganham muito bem e falam, eu estou trabalhando muito e não vejo a cor do dinheiro. Então, e você vai ver, como eu falei, a taxa do banco é o que paga uma consultoria financeira. Então, acho que é muito mudar esse mindset de o que de fato é prioridade para mim, entender o planejamento financeiro como uma parte do investimento da empresa, inclusive. Tem muito empreendedor que me chama, fala, eu não consigo viajar. Aí primeiro eu olho a fonte da renda, que é a empresa. E aí eu me coloco na empresa, eu coloco o meu custo ali dentro da empresa. Eu falo, isso é um investimento da sua fonte de renda. A sua fonte de renda vai te pagar a viagem em algum momento. Sim. Então, sua empresa precisa investir nisso. Talvez muito mais do que uma cadeira bonita, um monitor bonito. Começa com a organização financeira da empresa, né, Má? Calma, né? Eu respondendo a pergunta da questão de quem tem muito dinheiro pode ter o planejamento. Se proteger, né? Se proteger, e quem não tem, como a gente comentou, a gente trabalha sob medida. Então, eu trabalho com um percentual de renda. Legal. Então, se a pessoa ganha 1.000 ou 1 milhão, o percentual é o mesmo. A gente tem que fazer alguma coisa para proteger a renda da pessoa. E como a Clara bem colocou, perfeito. Às vezes, a pessoa, o empreendedor, é uma pessoa-chave dentro da empresa. Então, por que não a empresa cuidar da pessoa-chave? A empresa bancar o seguro dela, bancar os sonhos dela. Ela está ajudando. Então, isso daí também vai muito na questão que você levantou, né, Adri? Da gente saber. Tem orçamento, às vezes a empresa tem grana, mas a pessoa física ainda não tem. Sim. Mas então a empresa pode fazer um aporte. Aí a Clara que tem que ajudar a ver essa PJ e PF como fica. Entra muito no... Desculpa te interromper. Pode falar. Mas entra muito nos benefícios, né? Se a gente paga ali os benefícios do funcionário, alimentação e tal, o seguro, o planejamento financeiro é uma despesa que tem que estar ali, eu diria que é essencial. Tem muita gente que... Tem um casal de empreendedoras, elas são de Minas. Elas me procuraram e falaram assim, a gente não tem nem dinheiro para te pagar, você precisa incluir a gente aí. E assim, em 2 meses elas já viram o que tinha que fazer, já organizar, e a empresa que paga a minha hora. Então, foi a mola propulsora da empresa organizar as finanças, que elas tiveram muito mais clareza do objetivo principal delas. Legal. É uma coisa que a gente aprende muito ali no Lins. E você vê, né? Uma questão de organização.
E o empreendedor, muitas vezes, quando ele começa, nós gravamos, né? Se você está aqui, você deve ter assistido o podcast anterior. E a gente estava falando sobre empreender. E muitas vezes o cara vai empreender por necessidade. Você comentou sobre a sua mãe, né? Pô, foi por necessidade. Então, o brasileiro por si, ele já tem esse âmbito. Bom, o mercado não é que ele queria. Ele teve uma necessidade e ele teve que se virar. E às vezes dá certo. E mistura lá, né? O PJ, o PF. Aí fala assim, mas o que é PJ, o que é PF? Ó, sua empresa é isso, você é isso. Uma vez eu estava conversando com um cliente e ele tinha um faturamento interessante. A empresa dele já faturava 500 mil. Era um restaurante. E ele falou, cara, não sobra dinheiro. Eu falei, mas não é possível. E eu nem sou um bom planejador financeiro, né? A Clara sabe. Eu me esforço para isso. E aí a gente sentou, eu falei, cara, só me explica aqui. Aonde que estão os gastos? Na hora que ele começou, ele sangrava a empresa. Na pessoa física. A retirada dele era 120 mil. Eu falei, tá aqui o seu lucro. Não, mas eu não vejo esse dinheiro. Eu falei, você não vê mesmo, porque a sua empresa está misturada. Então você mistura tudo. A hora que ele começou a parar com isso, o negócio deslanchou. Então, muitas vezes, né, conversa com um profissional, igual o Matheus, igual a Clara, para entender como que você pode organizar primeiro a sua vida. E a questão, fazendo um adendo em tudo que a gente está conversando, tem muitos benefícios que a pessoa jurídica pode ter em relação à pessoa física. Inclusive benefícios fiscais, baseado no seguro de vida, até em plano de saúde. Daí são outras nuances, mas a gente sabe que existe. Eu não sou profissional nessa área, mas eu sei que existe e sei que dá para ajudar as pessoas, os empreendedores, fazendo algumas... Planejamento tributário, né? Exatamente, fazendo um planejamento na pessoa jurídica. Sim. Que vai agregar na pessoa física. Afinal, vai ter mais sobra, via de regra mais lucro na PJ, passa para PF. Legal. E tá tudo certo. E tudo legalmente. É sempre bom frisar que existem ferramentas de planejamento financeiro que ajudam a economizar o tal dos impostos de forma legal, tudo bonitinho. Então, tem muita gente que fala assim, não, vou receber na PF, senão vou pagar imposto. Sendo que você fazendo um planejamento, colocando ali um seguro, um aporte correto, você consegue economizar muito mais do que você está correndo risco ali ilicitamente de receber na PF. Claro, que bom que você falou sobre isso. Então, segura que você já vai falar. Então, se você está gostando, curta, compartilha, comenta aqui, manda para aquele seu amigo que é desorganizado financeiramente, que está precisando desse apoio. E fala então para nós, como que essa pessoa, ou vocês dois, como que essa pessoa, mesmo tendo um orçamento apertado, ele pode se planejar? Dá alguma orientação. Vamos entregar aqui ferramentas, vai. Vamos abrir o jogo aqui, vai. Vamos entregar o ouro. Como que esse cara pode começar agora? Tô apertado. O que ele pode fazer? Primeira coisa que eu faria é entender qual é o meu custo de vida e quanto eu estou retirando da empresa. Eu estava ouvindo um podcast semana passada onde ela falava, se você está sangrando sua empresa para manter um estilo de vida que não é seu, você está empreendendo errado. Então, entender seu custo de vida pessoal e estabelecer um salário para você mesmo. Clara, mas se eu vendi muito, eu não vou poder retirar? Isso é um segundo passo. Mas o primeiro é entender seu custo de vida. Boa. Quais seus custos fixos, quais seus custos variáveis e quanto você está retirando da empresa todo mês. Tem alguma ferramenta que você poderia indicar? Tem, a consultoria da Clara Finanças. Legal. E se essa pessoa ainda não tem condições e ela quer começar? O primeiro ponto, abre sua conta bancária, abre seu cartão de crédito e separe em 3 colunas. Tá. Despesa fixa, que são aquelas, financiamento, aluguel, escola das crianças, enfim. As despesas variáveis, que é o mercado, lazer, e vale frisar, cartão de crédito não é despesa variável, cartão de crédito é método de pagamento. Então, abre a fatura do cartão de crédito, entende o que está ali dentro, quanto que você gasta frequentemente com roupa, com tudo mais. Boa. Feito isso, você vai ter já quanto custa a sua vida. E aí, não seja levado pelo viés otimista. Coloca, sim, é importante para mim sair todo fim de semana com a minha família, é importante comprar roupa, enfim. Seja realista, toma aquele choque de realidade, né, Má? Que dói, né? Dói. E aí, feito isso,
você vai para sua empresa. E aí você faça a mesma coisa com a sua empresa. Quais seus custos com funcionário, com o 13º, que é importante. E aí você vai olhar para sua sazonalidade. Quanto que você recebeu nos últimos 12 meses? Abrindo a conta bancária, filtrando ali, entradas. E aí você consegue ver quanto de dinheiro entrou todos os meses. E aí você consegue tirar uma média. E aí você já vai ter a prova real. O chá, eu falo que é o chá revelação do endividamento. Se você está bem ou se você está mal. E a partir desse momento, você tendo os dados na sua mão, você consegue começar ou reduzir seu padrão de vida, ou entender se você tem que vender mais. Você começa a tomar suas ações. Acho que esse Legal, é o começo, legal. né, Mar? Eu anotei aqui, então, ó, se você está aí ouvindo a gente, ó, cuida do seu custo de vida. Entenda quanto que custa para você viver. Primeira coisa. Depois, pensa no seu salário. Não é o que você quer, é o quanto você consegue retirar para sobreviver. Muitas vezes, eu vejo algumas pessoas que começam como empreendedores. Então, ele fala assim, poxa, eu ganhava 20 mil como gerente aqui, e aí eu saí para empreender. A empresa começa a faturar 20 mil, ele continua retirando 20 mil. Já viu isso acontecer? Então, Sim. às vezes, o faturamento da sua empresa não é a sua retirada. Ah, mas meu custo de vida é esse. Beleza, amigão? Então dá um passo para trás. Volta, o que é muito difícil. Subir é muito fácil. Voltar que é o danado. Porque envolve orgulho. Eu lembro que quando a gente começou a empreender, começou não, né? Uma outra empresa, quando a gente começou a empreender pela Mastermind, a gente teve que dar uns 3 passos para trás. Nós vendemos 2 carros. E aí as pessoas falaram, caramba, mas esse negócio é bom para vocês? Porque vocês estavam aqui, agora estão aqui. Eu falei, cara, calma, né? A gente está plantando, não tem como você plantar um pé de feijão e ele já nascer, né? Então, primeiro você tem que ir lá. Brasileiro é imediatista. Você tem que pegar. Exato. Matheus, você é agricultor, trabalha com. Você é agricultor, não? Não. Não, né? Você é Minha família é de agricultor. Mas a sua especialidade é? Sou agrônomo. Agrônomo. Tá próximo. Agrônomo. E aí, por exemplo, vai lá, você tem que pegar a terra, tá batida, né? Dura. Você tem que arar a terra, você tem que molhar, você tem que cuidar, você tem que adubar, você tem que pôr a semente, você tem que cuidar da semente, você tem que tirar ali a tiririca. Depois vai dar frutos. Quando você vai empreender, muitas vezes a pessoa... eu já vi muito isso. O cara ganhar, eu vou dar esse número, 20 mil, e ele começa a faturar, a empresa faturou 20 mil, ele tira. O capital de giro não tem. Das 6 meses ele quebrou. Exatamente. Entra na estatística do Sebrae, entra na estatística do Senai, entra na estatística... Isso quando a pessoa sabe quanto entra, né? Muitas vezes não sabe. É verdade, verdade. Exatamente. Agora, falar, senhor, não sabe o que é? Durante muito tempo, Matheus, eu não sabia o que era proteção financeira. Então, assim, ó, explica para nós 2 coisas que eu quero. Porque a gente fala muito com o empreendedor aqui. Muitas empresas familiares, às vezes o cara vai dar certo, o filho vê o pai e fala, cara, eu não quero isso que meu pai fez. Aí acontece o quê? Essa empresa vai sumir. Porque mais de 90% das indústrias nacionais, empresas nacionais, são pequenas empresas. Ou seja, empresas familiares. E aí o filho formou, virou médico, virou advogado, virou qualquer outra coisa, mas ele não quis trabalhar no negócio do pai. Então, como é que a gente pode trabalhar já a sucessão disso? Fala um pouco sobre sucessão e também fala o que é esse tal de proteção familiar, cara. Isso aí... Legal. Vamos por partes, né? Como diria Jack Estripador. Proteção familiar, proteção financeira familiar, por assim dizer. Financeiro nosso, além do dinheiro, são os bens que a gente construiu ao longo do tempo. Casa, carro, a boa educação dos filhos. E a nossa, quando eu digo nossa, é quem gera renda. A nossa responsabilidade financeira, ela é diferente durante os momentos de vida. Quando as crianças estão na escola, a responsabilidade é maior. E quando as crianças não são mais crianças, se formam, estão no mercado de trabalho, a gente já cumpriu com uma parte da nossa responsabilidade financeira. Então a gente pode diminuir. Então, estratégia, qual que é? Proteger a nossa responsabilidade, não só os bens. Então, proteger o que a gente já tem, mas também proteger a educação dos filhos, que a grande maioria dos pais acham prioridade. Uhum. Não são todos, infelizmente. Sim. Questão de sucessão.
existe a sucessão, como você bem colocou, que é a sucessão empresarial em si, que é realmente quando o pai quer deixar para o filho quer assumir, mas existe também a sucessão patrimonial. Diferença do patrimonial é o patrimônio. Uhum. Quando a gente tem um patrimônio, a gente falece, ou melhor, né? A gente não. Quando a pessoa falece, os herdeiros legais eles têm direito àquilo que o de cujus deixou, mas eles não têm acesso. Para ter acesso, tem que pagar inventário. E tem um artigo do É Código... caro isso, né? Exatamente. Esses dias, só um adendo aqui, Matheus. Outros dias eu passei em frente a um casarão lindo que tem aqui de Limeira. Lindo, lindo, lindo. É na Vila Cláudia ali. E eu olhei e falei, caramba, como é que o cara deixa isso aqui e abandona uma casa dessa? Uma casa linda, maravilhosa. Aí, conversando com outro amigo um dia num café, comentei sobre isso. Ele falou assim, cara, você não tem ideia. Eu falei, o quê? Ele falou, o valor que eles estão devendo para fazer a transferência não compensa. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, não compensa, é muito alto. Esse assunto é um assunto que dá pra gente fazer um podcast só para falar disso. de sucessão. Nossa, sim. Mas, sim, via de regra, a gente vai ter custos de cartório, vai ter custos com advogado, vai ter custos de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Morte ou Doação em Vida. E depois do inventário pronto, a gente ainda tem que fazer a transferência. Então, é custo que não acaba mais. E muitas vezes, a grande maioria dos brasileiros não está preparado. E como a pra sucessão isso. pode ajudar eles? Legal. Respondendo primeiro a pergunta do casarão. Tá. Tem um artigo do Código Civil que fala que a gente tem 60 dias para dar entrada no inventário e até 12 meses para quitar esse inventário. Salvo algumas regrinhas, mas via de regra é isso. É 10% do patrimônio, né? Eu faço Depende a do conta para estado. 15%, porque assim, depende do estado. O que vai variar de estado para estado é o ITCMD. Hoje, ainda no estado de São Paulo, é 4%. Pode colocar 1% de custos judiciais, pelo menos 6% de advogado. Também vai depender de como está a relação dos herdeiros. Onde está esse imóvel? Aonde está o imóvel. Ou Tudo seja, pode variar. essa herança pode trazer uma dor de cabeça se eles não se organizarem Eu já antes, peguei né? cliente que se endividou por Receber custas- herança. Por receber herança. Teve que arcar com as custas e teve que pegar empréstimo, porque senão ia perder. Olha aí. Então, Porque se você tinha esse tá aí, prazo. ó, e você tá esperando para prosperar, você tá esperando alguma coisa acontecer e você herdar, cuidado. Dá uma olhada, conversa com esses dois aqui, ó, porque eles podem te ajudar. Tem uma brincadeira que a gente fala, né? Que 100% dos meus clientes vão morrer um dia. Olha Então, Não vai é? o seguro. Exatamente. Existem ferramentas que são vitalícias, pensando em inventário, pensando em sucessão. E isso é algo que poucas pessoas conversam. Ninguém gosta de conversar É sobre a sensível, morte. né? É um Só que tabu. todo mundo gosta de conversar sobre deixar um legado. Então também tudo depende da abordagem, do pensamento das pessoas. De falar, poxa, ó, por mais que meu filho não queira a empresa, no exemplo que a gente deu, ele vai ter um poder de escolha. Se ele quiser, tá aqui, ele vai ter dívida? Vai. Só que também vai ter o dinheiro para liquidar essa dívida. Ou seja, se o cara, então, ele pode estar tendo o mesmo comportamento que eu tive lá atrás de ser egoísta e não se organizar para proteger a família, né? Ele pode estar achando que está deixando um legado bom e está ferrando a família. Às vezes é falta de conhecimento. Sim. E é interessante conversar sobre isso porque o meu trabalho, ele é um trabalho de longo prazo e a primeira entrevista, a conversa é totalmente gratuita. Então a gente pode conversar para conscientizar e às vezes a pessoa não precisa começar com o plano top, o ideal. Por quê? Porque daí não tem caixa, que a gente estava conversando lá na frente. Sim. Mas às vezes é melhor você andar com um chinelo do que andar descalço. Perfeito. O ideal é um sapato fechado, mas alguma coisa. Mas começa, né? Mas começa. Como diz lá, começa depois melhora. É isso? É isso aí. E por que demorou tanto para o brasileiro entender a importância do planejamento financeiro? Por que vocês que são especialistas aí, vocês olhando no mercado... Porque, cara, nós estamos falando que é só 17% das pessoas que já olharam para isso. Por que isso demora tanto para o brasileiro entender que ele precisa se organizar? Acredito que é uma questão de geração, né, Dri? A gente tem muito essa educação do crédito. O acesso do crédito aqui no Brasil é assim, coisa de outro mundo. Eu tenho um cliente em Portugal que não tem nem metade disso.
E a nossa economia é feita para a gente tomar muito crédito. Só que o problema é que uma pessoa que tem um salário, uma renda que seja X, tem um crédito de 10x. E aí não consegue arcar com essa responsabilidade, né? E aí ele tem a sensação de que ele ganha 10 vezes o que ele ganha. Exatamente. Porque ele tem o poder de compra de 10 vezes o que ele ganha. O cheque especial, todos os créditos, eles acabam sendo extensão da renda. E tem também a questão social, né? É perigosíssimo, né? A questão comparativa. Ah, meu tio tem 10 imóveis com 40 anos. Eu não vou ter 10 imóveis, eu tenho que entrar no financiamento. Só que você não consegue nem arcar com o seu custo mensal. Sim. E eu estava vendo que aqui no Brasil, a profissão de planejamento financeiro ela é muito nova, né? Ela está vindo agora nos últimos 10 anos. Hoje, dos profissionais que são certificados CFP, a gente fala que são os profissionais que já estão com mais de 5 anos de atuação em planejamento financeiro. É apenas 4%. Caramba. Pela Planejar. Saiu essa semana. Então, é uma questão de a gente difundir esse conhecimento, né? É muito complicado, né, amor? É porque esse negócio do crédito fácil, né? Hoje você abre o aplicativo, você abriu a conta, já tem crédito lá. Você nem colocou dinheiro, ele já está te dando dinheiro. E umas 10 vezes mais do que você movimenta na conta. Exatamente. Só que com juros altíssimos, né? Isso é complicado. E aí, eu estava ouvindo, não sei se era um podcast ou um especialista, ele comentou, falou, ó, não há interesse em acabar com os pobres. Porque quanto mais crédito eu der, mais ele vai movimentar o mercado. Então, o incentivo que tem no Brasil não é de educação financeira, e é de consumo. Então, ó, eu vou estimular o consumo, porque aí eu movimento o dinheiro, só que isso não salva as pessoas, né? Claro que você tem que ter um movimento financeiro e as coisas vão acontecer, mas com planejamento, as pessoas conseguem se organizar e consumir e ter um resultado mais interessante, né? Concordo com você. E tem pessoas... Nem... Pode falar. Tava pensando até no... Não lembro que ator famoso que falou, se eu ganho 10 e tenho um cartão de crédito de 20, então eu ganho 30. Poxa, não, né? Tem que... Nossa. Não, e esses dias a gente conversando em casa... Olha, é um meme, acho que o Lucas viu, né? Meu filho, ele falou assim, brincando, né? Mas tem que cuidar disso. Ele falou assim, não, pai, paga lá, o fulano lá pagou pelo Nubank. Aí que ele fez? Apagou o aplicativo. Ele não deve mais nada. Ele é menino de 11 anos, só que isso aí tá rodando em todos os lugares, né? Foi uma pessoa que comentou, né? Você tá devendo, né? Só que muitas vezes esse incentivo ao consumo com o crédito liberado é perigoso. É muito perigoso. Porque as pessoas fazem essa conta que você falou, né? Brincando, né? Pô, se eu ganho, eu tenho 30. E ele tem esse poder de compra. Ele tem esse poder de compra. Naquele mês, né? Só que daqui a um ano, o que virou isso, a vida da pessoa? E a gente tá... Eu tô lendo um livro, A Mente Acima do Dinheiro. É muito bom. E lá tava falando, né? Que quando a gente olha ali anos 80 para trás, a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje à internet. Então, ele até brinca, né? Meu tio era pobre e não sabia que era pobre. Porque você não tinha tanta influência para aquele comparar, comparativo. Né? E hoje em dia, você vê o influencer de 18 anos com uma mansão, e aí você fala assim, nossa... Onde que eu tô? O cara que começou a empreender há 2 meses e já tá morando não sei aonde, nossa. Só que você não sabe o que essa pessoa fez para chegar até ali. Você não sabe se daqui 2 meses ela tá sendo despejada. Eu já vi vídeo assim. Então, a gente tem essa comparação e esse ledo engano que quem empreende ganha mais. É mentira, gente. A pessoa ganha, mas trabalha igual. Então, precisa ter esse... Minha mãe fala, né? Minha mãe trabalha com eventos. E a pandemia foi o primeiro que parou e o último que voltou. E assim, ela teve que tomar crédito. E aí eu perguntei outro dia para ela, como que você consegue sobreviver? Ela falou, sangue de barata e baixar o padrão de vida até passar. E assim, já fazem 2 anos e ela tá ali, terminando os créditos que ela tomou. Então, o crédito é bom para o empreendedor? Concordo.
É muito bom. É necessário em alguns momentos. Mas a gente precisa ter muita consciência para que a gente está tomando esse crédito. É para gerar mais receita? Perfeito. Ou é para você gastar mais? No Pai Rico, Pai Pobre, ele fala isso, né? Eu tenho algumas ressalvas sobre o livro, mas eu acho muito interessante isso que ele fala. Você precisa entender a diferença entre faturamento e recebimento. Isso. Quem é empreendedor precisa ter muito isso em mente. A gente vê placa de 5 milhões, 6 dígitos, não sei o quê, mas quanto entrou no bolso, de fato? Quantos inadimplentes você tem na sua empresa? Não, e quanto você gastou para fazer isso, né? Exatamente. Uma vez eu fiz uma conta desse 6 em 7, e de verdade, o ser humano, ele é influenciado. Sim. Então, se você fica o tempo todo em rede social ouvindo isso, você fala, cara, eu vou fazer esse negócio. É possível. E aí eu fiz uma conta, conversei com os amigos, né? A gente estava conversando com um gestor de tráfego aqui, ele falou, Dri, tráfego é caro para você chegar nesse número. A conta é, no final de um ano, porque demora um ano para fazer 6 em 7, tá bom? Não dava 5 mil por mês de lucro. Ou seja, se você trabalha para alguém e ganha 5 mil, fica quieto aí. Continua sendo empreendedor aí dentro, intraempreendedor, faz o seu melhor aí dentro, ajuda a empresa a crescer, se planeja, né? Se planeje para ter, de repente, um futuro melhor. Então, sucesso deixa rastro. Ponto. Quer saber como o cara chegou? Olha para trás, vai lá, investiga. Faz um processo de investigação. Seja curioso. Pô, esse cara tá com 18 anos, ele fez isso? Beleza, deixa eu entender o que ele fez. É possível? Claro que é possível. A questão é, ele fez de verdade ou ele tá te enganando? Espera alguns meses para você ver onde que ele vai estar. Não, mas não precisa nem esperar, Clarinha. Você pode fazer o contrário. Você faz a engenharia reversa. Vai lá e investiga qual que é a vida desse cara. Ele fez isso de verdade? Beleza. Você tá disposto a pagar o preço que ele pagou? Beleza. Você tem recursos? Né? Então, o sucesso deixa rastro. Não se iluda, não acha que... o cara tá numa casa que custa 1 milhão. Outro dia eu vi o Lucas, é barato ter filho pequeno, que ele traz tudo pra gente, né? Você tá atualizado, essa é a vantagem. Tudo. Meme, então, é uma coisa de louco. E ali ele falou assim, pai, olha aqui a casa desse cara. Eu falei, pô, legal. Quanto? 1 milhão por mês. Eu falei, caramba, de aluguel? Era uma casa que foi alugada por 3 meses por vários influentes. Vários influencers. Vários. E era a mesma casa. E cada um pegou um espaço da casa para gravar, para não ficar aparecendo. Só que, quando você começa a puxar, a verdade ela vai aparecer. Então, o sucesso ele deixa rastros. Você quer saber, vai atrás, investiga. Investe um pouquinho de tempo. Não desanime. Se você entende que aquilo ali é para você, vá atrás. Mas vai atrás mais de uma investigação. Para um pouquinho, investiga, descubra o que está acontecendo. A hora que eu fui descobrir o que era o casarão lá, foi o quê? Foi uma família que não se planejou. Era uma família que, em um momento, foi muito bem sucedida. Depois veio essas situações que acontecem no Brasil aí, que é normal, né? Esses altos e baixos aí que a gente tem. E eles se perderam. Não conseguiram se organizar, não fizeram proteção familiar, não fizeram planejamento financeiro e deixaram uma bomba para a família. Ou seja... Desculpa te cortar, nada, mas a gente viu muito disso na pandemia. Pandemia, infelizmente, muitas pessoas faleceram e muitos inventários foram abertos. No mercado imobiliário, foi um dos mercados que mais aumentou de preços imóveis durante a pandemia. Consequentemente, o inventário ficou muito caro. Só que as pessoas não tinham dinheiro no caixa para pagar inventário. E o que acontece? Passou desses 12 meses, vai correndo juros, o imóvel acaba indo para leilão judicial. Caramba. Ou seja, algo que uma pessoa ficou a vida inteira construindo, que seria o legado futuro, ficou de mão beijada para o Estado. Nossa. Que é o exemplo... Triste isso, né? Muito triste. E realmente entra nessa falta de planejamento. E antigamente, a Clarinha bem falou, o pessoal tinha 20 imóveis. Era comum. Poxa, vai fazer um inventário de 20 imóveis, você vai ter que vender pelo menos 3. Só que como que você vai vender? Olha isso. Como que você vai vender se você não é o dono do imóvel? Isso. Porque você não tem acesso. Mas entra na sua declaração de imposto de renda. Você tem custo anual com isso. E aí o que acontece? Você paga, mas não pode vender. Exato. Muito legal. Aí para juntar esse dinheiro e vender os imóveis, você acaba fazendo um contrato de gaveta. Mas aí cabe a reflexão. Você compraria um imóvel
Que pode não ser seu? Que pode não ser seu? Não. O que faz? Olha, Adri, seu imóvel vale 100%, eu vou pagar 40%. Caramba. Contratinho de gaveta, a gente faz aqui. E aí, o que acontece? Com esses 40%, você não consegue fazer o inventário dos 20 imóveis. Você tem que vender mais. Ou seja, você dilapidou metade do patrimônio que ficou para você para ter acesso à outra metade. Por falta de organização. E muitas vezes o custo disso, de você fazer antecipadamente, é muito menor do que essa dor de cabeça. Eu tenho um casal de clientes que, infelizmente, a mãe faleceu logo no nosso processo, no começo do processo de planejamento. E ela tinha ali 5 imóveis e tal. Só que os filhos não sabiam que ela tinha uma aplicação no banco e um seguro. Tá. Isso salvou o meu cliente de não entrar em endividamento, porque eram 3 irmãos. Ela foi juntando ali pouquinho por mês, era menos de R$100 por mês que ela pagava, e isso salvou a vida financeira do meu cliente. A gente conseguiu organizar o que ele ia fazer com esses imóveis que ele herdou. Foi um processo muito doloroso para ele, obviamente, mas se tornou menos doloroso pela preocupação da mãe dele em deixar essa organização feita. E aí ele me procurou porque ele tinha uma filha de 3 anos e ele falou, eu preciso fazer a mesma coisa para ela. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Só que o deixa pra lá, ele chega em algum momento. E eu casei há um pouco mais de 15 dias, né? E aí, uma coisa que sempre falava, nossa, você é planejadora financeira, você vai fazer uma festa e tal. E eu sempre falava, quem planeja... economiza horrores. Então, isso vale muito para o empreendedor, no sentido de deixar a herança, ou se você não quer deixar a herança também, deixar o que você está fazendo protegido, para sua empresa ela ser uma empresa perene, né? Não virar estatística aí do Sebrae. Perfeito. Agora eu vou usar uma palavra que a Clarinha vai me odiar, mas é por um bom motivo. O seguro de vida deixa a gente alavancado. Essa é a palavra. Por quê? Porque você pode investir um mês. Poxa, fiz um seguro, paguei R$100 em um mês, mas você já tem direito a todo o capital segurado. Então, você não necessariamente... A gente espera que sim, né? Mas não necessariamente você vai pagar durante todo o tempo. Sim. A gente pode fazer planos de variados tempos de pagamento, planos vitalícios, planos temporários, de acordo com a necessidade. E a partir do momento que você faz um seguro, você já está alavancado. Então, isso daí acaba protegendo os menores, acabam deixando um inventário bem feito, um inventário já definido. E também, uma coisa que um amigo meu fala, eu acho muito interessante, é que, poxa, imagina você tá lá no seu final da vida. E aí você tem um monte de imóveis e fala, poxa, quer saber, eu vou deixar esse monte de imóvel para meus filhos? E eles não vão fazer. A primeira coisa que eles vão pegar é pegar e vender esses imóveis porque eles vão curtir. Uma ideia seria, você vende os imóveis, faz uma pólice de seguro, que vai 100% na conta deles, sem passar por inventário, pega essa grana e vai curtir, vai viajar, vai aproveitar a vida. Olha que você deixa a pólice, quando você for, tá lá. Olha aí. Eu ia perguntar qual a dica que você ia dar para algum empresário, os empreendedores, já tá aí, ó. Então, se você é empreendedor, ó, já pega essa aí. Ah, não estava prestando atenção, volta um pouquinho e presta atenção no recado do Matheus, hein? Porque, boa dica, viu? Clara, e você? Qual é a dica que você daria para os nossos amigos empreendedores, empresários que estão vendo a gente agora? A principal seria... Olha com carinho para sua empresa, não como a sua galinha dos ovos de ouro, mas sim como o lugar que faz você prosperar. E não deixe ela sangrar. Se for necessário, abra mão um pouquinho do seu estilo de vida para a sua empresa prosperar. Foque em ter caixa, ele vai te proteger em algum momento. Sempre protege, né, Matheus? Com certeza. E também olhe com carinho para... onde você está indo, para o seu modelo de negócio. O seu modelo de negócio é sustentável? Ele está sendo estratégico? Ele vai gerar receita para você? Ou você está fazendo isso porque você tem carinho e apego por aquele lugar, aquele espaço, e ele só está te prejudicando financeiramente? Como você mesmo disse, está ali menos dos R$5.000 por mês. É melhor você procurar um emprego e, enfim, ter menos dor de cabeça, né? Então, acho que é basicamente isso. Nós estamos chegando ao fim aqui, muito obrigado. Só que agora a gente tem uma surpresa, né? Porque aqui a gente faz mais que o combinado. E um dos nossos patrocinadores, que é a TS Pneus, mandou para vocês aqui, ó. Então, vocês vão receber em mãos
uma higienização de ar-condicionado. Só ir lá na TS Pneus, que é uma das maiores distribuidoras de pneu aqui da nossa região, do interior de São Paulo. Vão receber também um alinhamento 3D. E lá não tem esse negócio de cambagem, não. Lá o negócio é papo reto, tá? E vão receber um balanceamento computadorizado. Isso tudo em cortesia da TS Pneus. Daqui a pouco vocês recebem aqui. Que legal. Agora, pra gente finalizar, eu vou lançar aqui o desafio da semana. Toda vez a gente tem um desafio da semana. E o desafio da semana é para você que está assistindo a gente. Então, se você ficou até agora aqui, a gente talvez mereça aí a sua curtida, o seu like, compartilha isso com alguém que vai participar com você do desafio. O desafio é o seguinte: reserve 30 minutos na sua agenda para você fazer um raio-x financeiro pessoal. Anote todos os custos fixos, variáveis e uma média das suas retiradas dos últimos 3 meses. Isso dicas aqui dos especialistas. Então, com base nisso, você vai responder: você conseguiria manter o seu padrão de vida por 30 dias sem nenhuma receita de entrada? Compartilha, comenta aqui e aí a gente vai ver como é que tá isso, que é uma das dicas para a gente melhorar, não é isso? Isso aí. Ótimo. Perfeito. Pessoal, então, posto isso, eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não estaria aqui hoje, né? Então, um dos patrocinadores é a Mastermind, que é nosso patrocinador Master. Quero agradecer também a Enge Force Performance, do nosso amigo Danilo Luziani. Valeu, Danilão. A Ideal Ouro e Câmbio. Então, nós acabamos de falar aqui sobre proteção, sobre dinheiro. Então, se você quer falar sobre proteção financeira também através de ouro, ligue lá, 19-3446-3164. Fale direto com a Érica, com a Elaine. Agradecer ao pessoal da TS Pneus também, muito obrigado. Ao Matheus Altarujo, que é o nosso patrocinador aqui. Se você quer falar sobre proteção financeira, sucessão, Matheus Altarujo. Agora você já sabe quem é, tá aqui, ó. E eu quero agradecer também a Carol Mattioli, que sempre traz aqui algo além do combinado para os nossos convidados. Então, Clara, eu sei que você está aí, ó, controlando o seu chocolate. Você vai receber para controlar muito bem isso. Matheus está aqui também pra você. Obrigado. Esse é para Má, tá? Não é para você. Pessoal, olha só. Corta essa parte. Agora, o que vocês vão fazer? Fala arroba de vocês para o pessoal seguir e dar aí as considerações finais. Vai lá, Matheus. Perfeito. Meu arroba é Mateus, sem H, .a.godoy, com Y. E considerações finais, você começou falando a respeito da casa, né? E eu gosto também dessa analogia, que ninguém começa construindo uma casa pelo telhado. A gente sempre começa pela fundação. Seguro de vida nada mais é do que fazer esse alicerce para conseguir atingir os objetivos, que daí é com a Clara que vai ajudar a chegar nesses objetivos. Muito bom. Considerações finais, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Obrigada, Matheus, pela troca. É sempre muito bom estar com vocês. E o meu arroba é clara.finanças. Se você possui interesse em organizar suas finanças, quer ajuda para organizar as finanças da sua empresa, será muito bem-vindo, é só me chamar. O bate-papo inicial é gratuito também. Boa. Então, nesse bate-papo, muitas vezes saem muitas luzes aí. Então, é só me chamar, a gente agenda. E é isso, muito obrigada, pessoal. Beleza, pessoal. Então, eu quero agradecer vocês que ficaram até o fim aqui. Curta, compartilha, comenta aqui. E lembre-se, vida organizada é uma vida facilitada. Marcela, você fez falta e nós nos vemos no próximo episódio. O pessoal fala com ela, ela já faz o bagulho. Você manda até a auge, ela deixa lá tudo pronto. Já tem ela grátis, não? Acho que não, ainda é pago. Vou fazer um curso pra isso. Viu, com plateia é melhor, né? Não é? A plateia pode se manifestar. Tem que fazer um ao vivo, gente. Faz um ao vivo que a gente traz uma plateia. A plateia pode se Dá pra seleciona, até umas 15 pessoas. Fazer. Aí bate palma. Entra, né? Correndo. Legal, aí você pode chamar Meu Quintal. Meu Quintal não, Meu Podcast. Meu podcast. Ou Nosso Podcast. Aqui em Limeira é tudo assim, ó, tudo é meu ou é nosso. Já viu? Isso, Meu Quintal, meu não sei o quê. Aí, o nosso clube, nosso não sei o quê. Nosso Esse boteco, nosso quintal. Na Bahia é rei, tudo é rei. Rei do podcast, rei do não sei o quê, rei do tráfego pago. Deixa Tudo aqui, rei. então.
Aí Limeira tudo é nosso. Eu falei, cara, mas não é possível. Tudo é. Ah, eu quero. Ou é meu ou é nosso. Meu Obrigada. quintal. Por que seu quintal, velho? Por que não o meu? Porque tem que ser o seu. Não dá pra usar. Não dá. Agora eu vou ter que fazer tudo que a Marcela não faz aqui? Meu pai do céu. Tô